A gente já pode dar Vamos andamento aí, começar, Gabriel. né? Deu 5 Acho minutos, que sim. beleza. Então, a gente começar de novo. Bom dia a todos que chegaram agora. A gente vai iniciar agora mesmo a apresentação. Então, só lembrando, pessoal, deixar as perguntas para o final, mas pode mandar no chat aí, que depois a gente lê, sem problemas, né? E pedir também para manter o microfone fechado, por favor. Mas fora isso, é um bate-papo aberto, descontraído, sem problema algum. A intenção é se divertir e aprender sobre investimentos, né? Beleza. Ô, Gabriel, Oi. fazer Sim. pergunta aí no meio da apresentação, se tiver alguma dúvida, tranquilo? Vou deixar pro final, mas assim, a pessoa pode Tá bom. perguntar no chat daí fica ali, né, fica ali no box do chat, daí depois eu leio para vocês, ou no final daí ela pode abrir o microfone também e conversar com a gente. Bacana. Beleza? É legal. Show. Então, passar pro lado aqui. Toda interação é bem-vinda. Vamos lá. Isso, exatamente. Legal. Então a gente vai falar um pouco aí da OpenBox. A OpenBox ela é uma fintech. Ela é uma empresa de tecnologia que se propõe a melhorar os serviços financeiros dentro do país, que a gente sempre conversa, tem uma concentração bancária, uma concentração de serviços muito grande. Então a gente vem para mudar isso. Só que para isso a gente tem um DNA diferente, a gente tem um propósito diferente. Então é a partir desse propósito, a partir desse DNA que a gente monta todo e qualquer tipo de serviço ou produto que a gente lança. A gente tem uma certificação de AS, a gente tem todo um desenvolvimento que leva essa identificação e esse conhecimento, tanto do mercado financeiro, mas também das ações sustentáveis para as pequenas e médias empresas. E isso permeia em cima dessas empresas pequenas e médias. Então, em cima disso, a gente acaba colocando o quê? A gente coloca isso muito claro para as pessoas e traz isso para elas entenderem o nosso propósito. E em cima desse propósito, a gente lança os produtos. Pode passar, por favor, Gabriel. Uhum. Mas então, o que é investir no OpenBox? Basicamente, a gente tem uma estrutura que o primeiro produto que a gente tem no mercado é a antecipação de recebíveis para pequenas e médias empresas. A gente não tem um segmento específico, a gente não trabalha com as empresas que só tenham ações sustentáveis, pelo contrário, a gente viu muitas ações nesse sentido e a gente achou que era muito mais importante a gente poder, para todos os nossos clientes, independente de quem sejam e qual é o mercado que eles atuam, que a gente possa oferecer esse processo. Então, quem que investe no OpenBox, investe principalmente nesses projetos, que é parte importante do que a gente faz. E como é que a gente acaba fazendo isso? A gente primeiro tem uma expertise e aqui a gente tem uma estrutura dentro da OpenBox, que hoje é composta por uma empresa de tecnologia, e a gente tem uma securitizadora de ativos, que é a Cristal Securitizadora, que remete à transparência, e agora a gente está lançando um fundo de investimento que eu vou falar mais para o final. A Cristal Securitizadora, como é que ela capta recursos no mercado? Ela faz emissões de debêntures, que são registradas na junta comercial, dentro das regras da CVM, é uma securitizadora de ativos empresariais, e ela capta recursos de investidores, que isso em cima da renda fixa. Então, a gente tem um percentual do CDI que a gente oferece ao nosso investidor, ele acaba fazendo investimento no OpenBox, e aí sim a gente tem a nossa expertise, que é a compra do recebível. Então, basicamente é isso. A gente remunera esse dinheiro de um lado e do outro lado a gente cuida de efetivamente do que a gente sabe fazer, que é a captação do cliente, a análise desse cliente e a manutenção desse cliente até a entrada do pagamento. Isso tem dado muito certo. Pode passar. E aí, então, aqui tem uma das opções e na verdade, uma das depoimentos que a gente vai ter é do William. O Arthur William, ele é um dos nossos investidores. Eu gostaria aí, Arthur, que tu contasse um pouquinho da tua história, quem tu é e o porquê é OpenBox aí, nesse teu caminho. Boa. Obrigado, Maurício. Cara, então, é muito engraçado, porque a história ela não começa agora, né? Ela é muito antes disso. Então, eu costumo dizer que a minha história como investidor, se é que dá para se dizer assim, começa há muito tempo atrás. Começa há 15 anos atrás, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre educação financeira, comecei a estudar um pouco mais. Lá quando o Kiyosaki, lá o escritor do Pai Rico e Pai Pobre, estava ganhando popularidade no Brasil, então tem um certo tempo. Mas foi uma época muito bacana, porque foi onde eu comecei a entender conceitos que são importantes para hoje em dia quando você pensa em investir. Então, comecei a entender diferenças básicas do que é um ativo, o que é um passivo,
Aí, aprofundando um pouco mais, depois lá atrás, Gustavo Cerbasi lançou um livro Cartas para um Jovem Investidor. Me identifiquei, comecei a devorar. Então, comecei a consumir esse tipo de conteúdo, entender o que é um pouco o que é renda fixa, o que é renda variável, mas isso tudo muito num conceito de educação financeira mesmo, sem de fato investir, mas criando conhecimento. Até porque eu costumo dizer que a evolução de um investidor e a evolução profissional, elas andam juntos, porque lá atrás não tinha conhecimento sobre finanças, mas também não tinha dinheiro, então estava no 0 a 0. Aí começa a acumular um pouco de conhecimento, então educação financeira eu acho que é fundamental em qualquer nível de processo de alguém que está buscando investir. Não faz sentido investir sem entender por onde você está passando, né? Então, mas com o passar do tempo, na evolução profissional, eu me deparei com uma das escolhas que eu fiz de entrar na empresa que eu estou hoje, né, que é a Ambev. O foco aqui não é falar da Ambev, mas aqui a Ambev me conecta com a Openbox de uma forma muito ímpar. Porque com o passar dos anos que eu fui conhecendo um pouco mais a cultura e a empresa onde eu estou inserido hoje, cada vez mais ela veio me despertando uma coisa que eu acho que é fundamental na Openbox também, que é a questão do propósito. Então, ao passar desses anos, a Ambev foi me surpreendendo com programas e ações efetivas para mudar o mundo, para tornar o mundo um lugar melhor, para gerar um impacto positivo na sociedade, através de diversos programas da Ambev. Não vou entrar no mérito aqui, mas isso fez com que a minha mentalidade começasse a mudar no nível de perceber que as minhas ações no dia a dia, inclusive as ações de investimento como investidor, também precisavam gerar ou ter um propósito, gerar algum impacto positivo, e não simplesmente o dinheiro pelo dinheiro, não o estar pelo estar ou fazer pelo fazer, mas ter algo a mais atrelado a isso. E aí dentro da minha estratégia de carteira ou de investimento ou tudo mais, obviamente eu tenho a minha parte que é o que é a minha reserva de emergência, e aí recentemente eu aprendi um conceito que eu não tinha com uma educadora financeira que eu conheci, que é a Marina Farias, que ela fala sobre reserva de oportunidade. Então, incluí isso também no meu portfólio. Então, eu tenho a reserva de emergência, a reserva de oportunidade para oportunidades que vão aparecer aí ao longo do caminho de um investidor, além, obviamente, dos meus investimentos em renda fixa e renda variável. Então, hoje eu invisto em LCI, invisto em CDBs, tenho uma parcela grande em ações e fundo imobiliário também. E dentro assim, mais focado dos meus investimentos mais pesados de renda fixa, eu tenho, então, os debentures da Openbox e tenho também uma parcela significativa também em tesouro direto. Então, a minha carteira, de maneira geral, ela é bem diversificada e talvez a Janine mais para frente possa falar um pouco mais para a gente sobre isso, né, que é economista que ela é, mas isso também vem junto com a educação financeira, né? É muito importante você ter essa diversificação. Então, para fazer um fechamento aqui, é um pouco disso. Essa questão de ter propósito e ter um propósito e ser bem remunerado para isso, casou perfeitamente com a minha estratégia de investimento em renda fixa. Eu tenho debentures da Openbox, que são bem remunerados, são melhores remunerados que meus LCIs ou CDBs que eu tenho na minha carteira, e eu consigo deixar também um impacto positivo na nossa sociedade através de todo o trabalho que a Openbox faz com os seus clientes. Então, eu acho que é aí que fecha e é esse match que deu entre mim e entre a Openbox. Então, a união de investimento com propósito, para mim, é fundamental. E aí, só tenho a agradecer vocês aí que estão me ajudando nessa caminhada e fazer essa integração aí junto com a minha carteira. A gente que agradece a confiança. Na verdade, te ter perto, ter os investidores perto e entendendo o propósito como ponta principal do negócio é muito importante para a gente nessa jornada. E agora, então, vamos deixar a Janine falar um pouco. Bem-vinda, Janine. Oi, gente, tudo bem? Bom, eu sou a Janine Soares, sou economista, consultora, educadora financeira e autora do blog Economista de Batom. Vamos falar, então, aqui trazer, então, agora para cá essa parte que o Arthur falou para a gente, né? A respeito da educação financeira
Educação não só financeira, mas educação econômica e financeira também. A gente vai falar aqui sobre alguns aspectos que são importantes a gente levar em consideração na hora de investir, na hora de escolher ali, qual a aplicação financeira ideal para a gente, certo? Primeira coisa que a gente tem que trazer aqui, que o Arthur também falou e trouxe para a gente, é que a gente quer que tragam todo o seu dinheiro para o Open Box. A resposta já está aqui, né? A resposta é não. A gente não quer que você traga todo o seu dinheiro para uma aplicação só. Então, aqui, diversificação, diversificar é a palavra certa. Que a gente falou já bastante, né? No caso dele, tem ali uma carteira diversificada de aplicações dele, e isso vai atender a ele ao longo do tempo dele, né? E de acordo também com as possibilidades financeiras que ele tem. Isso a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Para a nossa escolha, né? Na hora de escolher uma aplicação financeira nossa, certo? Então, vamos trazer aqui um pouquinho de... Pode passar isso aqui? Isso, rendimento do Open Box. Obrigada. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre, além de um pequeno cenário aqui, né? Trazer um pouquinho de cenário econômico, a gente vai falar também sobre o rendimento, que é bem importante, né? Atualmente, a gente está num cenário econômico que um investidor e tomador de crédito, né, que no caso a gente está falando para investidores ou futuros investidores, né, o pessoal que está aqui, seja futuro investidor, seja para querer aprender mais sobre isso, que nem também o Arthur trouxe da experiência dele, que mesmo que ele não investia ainda, ele procurava entender, procurava se educar financeiramente, se educar com termos que depois iam ajudar ele, que ajudaram ele nas escolhas que ele fez, para que hoje ele tivesse sucesso nas escolhas e na carteira de investimentos dele, certo? Então, hoje o investidor está num momento de adaptação e de avaliar e reavaliar os investimentos que tem à nossa volta. A gente está passando por um momento super diferente, super conturbado, né? Que aos poucos ele vem se moldando. Então, a gente está nesse momento, né? O investidor está nesse momento de reavaliar o que é importante para ele. E o que é importante para ele? O que pode ser importante para o investidor? Pode ser importante a segurança no investimento, pode ser importante também o retorno, pode ser importante o prazo, né? Se é curto prazo, médio prazo, longo prazo, o propósito desses investimentos, isso é muito importante, né? Os objetivos, que nem aqui o Arthur trouxe também a questão do propósito, né, de fazer ali com que os investimentos dele também fossem bons para ele e também para a sociedade, para o desenvolvimento, também como um propósito de mudar o mundo, de melhorar o mundo que a gente vive, né? Então isso é bem importante. E quanto ao rendimento, né? O rendimento é um dos aspectos mais importantes que a gente tem que ter aqui, né? Em relação, quando a gente fala sobre aplicações financeiras, né? Então, aqui no caso do Open Box, a gente está falando de debêntures, renda fixa. Renda fixa. E aqui, no caso do Open Box, a gente fala sobre propósito também, né? Certo? Então, vamos ver aqui esse quadro de comparações que a gente tem aqui entre as aplicações de renda fixa. A renda fixa ela é atrelada à taxa Selic, certo? Depois a gente vai ver uma outra tela que fala melhor sobre ela. Mas aqui, nessa comparação que a gente tem, a gente trouxe ali o rendimento da poupança, rendimento dos produtos 100% CDI, com rendimento de 100% do CDI, que já são produtos bem diferenciados, né? A gente tem aí alguns produtos, como é que eu vou dizer para vocês? Eu venho a minha experiência antes de educadora financeira, eu trabalhei muitos anos dentro de um banco, né? Então, os maiores bancos, eles não vão te oferecer um rendimento de 100% do CDI, por exemplo, se tu chegar lá com R$100 para aplicar. Então, tem que fazer essa comparação de percentual na renda fixa, certo? Então, aqui, para trazer essa comparação, ainda existe no mercado alguns bancos, algumas aplicações financeiras que já te dão 100% do CDI de cara. Mas aqui no Open Box a gente tem as debêntures, né, a partir de 140% do CDI. Né? São faixas de rendimentos que são bem atrativas. Vamos fazer aqui a comparação, por exemplo, ali, ó, a poupança, né, que lá no Instagram, no site do Open Box tem um material falando sobre isso, né? Sobre como que a gente faz, como é que a gente compara se o investimento é bom, se não é, e relacionando também com a poupança. Então,
relacionado à poupança, a gente tem o rendimento real das debêntures da Open Box já superando, né, ali a poupança e os produtos com 100% do CDI. Ou seja, se tem dinheiro parado, dinheiro tanto na poupança ou em algum outro produto, 100% do CDI, ou ainda menos, né? Confere lá se o teu rendimento do CDI que tu aplica, do CDB que tu está aplicando, se ele tem esse rendimento ou se ele tem comparado, né, o próximo ao rendimento da Open Box. O que a gente tem que levar em consideração aqui também? A questão de prazo, né, que eu falei antes. A questão dos prazos dos rendimentos aqui da Open Box. Depois o Maurício, a gente vai voltar a falar sobre os riscos também, pode falar um pouquinho mais também sobre prazo, mas isso é bem importante a gente levar em consideração. No mercado hoje, em opções de renda fixa que a gente tem, com rendimento parecido com a Open Box, a gente tem alguns LCIs, LCAs, né, em bancos ou corretoras. Porém, aqui a questão que eu falei de prazos, é importante a gente comparar também, além do rendimento, é esse prazo que o dinheiro tem lá para ficar rendendo, né? Na Open Box, a gente tem um prazo muito menor do que comparado a muitos LCIs e LCAs que tem no mercado. Ou seja, se a gente aplicar em algum LCI, por exemplo, que tenha rendimento lá de 150% do CDI, a gente tem que cuidar qual é o prazo que o meu dinheiro tem que ficar lá para que eu possa ter esse rendimento. Vai ser só no final do prazo, às vezes são 2, 3 anos que o teu dinheiro tem que ficar lá parado, não digo, não, entendendo? Que o teu dinheiro tem que ficar lá com essa rigidez menor, né? E aí a gente pode sim comparar com a Open Box, que tem um prazo menor, mas que vai te dar esse rendimento igual, certo? É isso mesmo, só para eu vou te interromper um pouquinho, vou te ajudar, na verdade, vou complementar o que está falando. A gente teve dois olhares bem claros. Essa parte da liquidez é uma regra da CVM, então a gente segue a regra da CVM, a gente tem que dar liquidez em até 30 dias para o nosso investidor. Claro que na emissão das debêntures a gente colocou um prazo de 6 meses de permanência para que ele já consiga ir para a segunda faixa de imposto de renda. Outra coisa que é importante falar, a gente não cobra nenhum tipo de taxa de administração desse recurso, porque a gente não acha que é justo. Primeiro, a gente não ganha dinheiro com o investidor. A gente faz dinheiro, rentabiliza isso comprando os recebíveis na outra ponta. Então, não é justo o investidor que vem e quer ter uma rentabilidade melhor, que ele tem as instituições financeiras, que é o que hoje são as grandes empresas que carregam, né, os depósitos e tudo mais em conta. Então, a gente quer trazer para ele, não pode comprar uma taxa de administração, uma taxa de performance em cima disso, que em alguns casos de fundos ou de administradoras acabam cobrando. Então, o dinheiro vem, ele basicamente tem a rentabilidade que foi acordada e ele tem 30 dias a liquidez se ele quiser assim. Então, é um investimento que tem uma liquidez muito rápida. E mesmo com a liquidez sendo curta, se depois fez o investimento hoje e precisa do dinheiro daqui a 45 dias, então semana que vem ele já pede esse dinheiro, quando ele tem esse desconto do IR e as taxas de resgate, ele ainda fica com um investimento maior do que o inicial que ele tem numa instituição em cima de um CDB ou vai ter em cima da poupança. Isso é importante, porque de novo, a gente não pode penalizar alguém que quer investir o dinheiro. A gente tem que basicamente pegar e investir esse dinheiro, dar uma rentabilidade um pouco acima do mercado, e também não adianta a gente apontar aqui com 300% de CDI, porque, de novo, isso que a Janine falou, está muito atrelado a risco. Então, aonde vai estar o teu dinheiro e de que forma tu vai resgatar aquele teu dinheiro, qual é o tamanho da possibilidade de perda que tu vai ter, e aí tu traz para cá com uma segurança acima do que o mercado está falando e a gente trabalha da melhor forma possível onde está o nosso foco. De novo, na operação de recebíveis. É isso que a gente está fazendo. Desculpe, Janine, só mais para completar isso, mesmo. Não, tá certo, ótimo. Claro. Até te chamei ainda para falar sobre isso. Mas essa questão do Maurício ter colocado aqui, essa questão das taxas, sim, a gente tem vários também, no mercado existem vários fundos atrelados à renda fixa, que além de te cobrar taxas, muitas vezes ele não vai ter essa rentabilidade, né? Então, por isso que é muito importante comparar. A gente, quando quer comprar um produto, a gente vai lá e compara o preço, compara a qualidade, compara tudo. Então, nas aplicações financeiras também, né? Então, por isso que a gente trouxe aqui um quadro comparativo. Falamos sobre o risco também, né? Pincelamos sobre o risco
e também falamos sobre a questão da liquidez, que é muito importante a gente comparar aqui, né? E pode comparar com outras aplicações financeiras relacionadas, atreladas à renda fixa, e essas questões são favoráveis, né, às debêntures da Open Box. Certo? Então, vamos continuando aqui. Falei aqui que tinha um quadro sobre a Selic, né? Então, trouxemos aqui o quadro da Selic. A gente pode ver aqui, comparando com a variação do Ibovespa. A gente está aí com o Ibovespa procurando se recuperar agora, né? Lentamente, a gente está aí por volta dos 104 mil pontos, né? De novo, voltando a ativa. Porém, aqui, nesse quadro, a gente traz aqui para que a gente possa ver a volatilidade do mercado, né? Então, por mais que o teu perfil de risco seja lá um perfil de investidor arrojado, né, a gente vai ter a questão de investir mais na renda variável, ou de ter essa possibilidade de longo prazo, né, de poder esperar, fazer com que o teu dinheiro renda mais ao longo do tempo, mas a gente também vai ter que ter essa consciência de que pode sim enfrentar uma queda, assim, que nem essa que está aparecendo aqui no quadro da variação do Ibovespa. Certo? A gente pode, sim, a gente está suscetível a que isso aconteça no mercado. Ok? Aí agora, em relação à taxa Selic, a gente vem também de uma queda, porém a gente já tem uma previsão de, acho que pode passar já para o próximo do relatório Focus, aí, do relatório Focus do Banco Central, né? Esse relatório aqui é o último, o mais atual, que a gente tem. Quando a gente vê aqui a última linha, a meta da taxa Selic, que é a taxa básica de juros, a gente já tem aqui uma expectativa de recuperação ao longo do tempo, né? E isso é o que a gente pode ver aqui, 2%, né? A meta de hoje, ali para esse ano aqui ainda é 2%, porém a meta para 2022 já chega a 5%. E o que a gente volta a falar sobre diversificação? Tem aquela máxima dentro das finanças pessoais que é não colocar todos os ovos na mesma caixa. Não colocar todos os ovos na mesma caixa. Por quê? Porque a gente, né, se está carregando, se cair, quebram todos. E é isso que a gente não quer. A gente quer separar, quer que a gente tenha, que a gente diversificar essa possibilidade de ganhos, de resultados ao longo do tempo. Certo? Então, é por isso que a gente fala aqui sobre diversificação e que não é para colocar todo o teu dinheiro em uma única aplicação financeira, mas trazer, sim, uma parte das tuas aplicações para a Open Box, para que tenha aqui uma boa rentabilidade, com propósito, né? Com risco que a gente vai falar agora, que o Maurício vai voltar a falar mais para frente, como funciona a Open Box, né? E para que vocês tenham também um bom retorno, né? Dentro dos pilares que a Open Box trabalha, essa empresa humana com propósito que vai ajudar aí não só na tua rentabilidade, mas também os empresários que também na outra ponta, né, na ponta do crédito que a Open Box trabalha também. Então, isso aí tudo é importante levar em consideração nesse momento de reavaliação e readaptação do investidor no mercado financeiro. Certo, porque o investidor, pegando um gancho que tu está falando, o que aconteceu muito com a nossa carteira foi, claro, a gente tem investidores que têm debêntures da Open Box e como a gente está falando de diversificar investimentos, tem, claro, tem uma carteira muito carregada em cima de renda variável. E aí, com essa queda que a gente aconteceu muito clara na Bovespa, que aconteceu a partir aí do ponto da pandemia, o pessoal acabou amargando 30%, 40%, 50%, dependendo do papel, em cima dos investimentos que tinha na variável. Então, o pessoal ficou muito assustado. A gente recebia ligações todos os dias e a gente não só conversa, porque a gente não indica, a gente não tem essa possibilidade, mas a gente conversa. E, Maurício, eu vou levar o dinheiro para aí porque eu vou perder tudo. Eu falei, gente, calma, vamos lá, vamos com calma, vamos entender um pouco mais. Claro que agora já não vai realizar isso, vai voltar. Então, quer dizer, não é porque tu tem uma oportunidade em carregar dentro da Open Box sobre investimento que a gente vai mudar o nosso discurso. Nosso discurso é bem claro, diversificar. Deu uma queda, pois historicamente aquela carteira vai voltar, aquelas ações se foram bem escolhidas no momento que tu fez a tua análise ou que o teu agente autônomo de investimentos, que é o seu normal de mercado, fez essa análise, quer dizer, aquilo vai voltar, vai reagir e teu recurso vai voltar, claro, vai levar um tempo a mais. Mas claro que teve uma boa parte
uma boa parte dos investidores que já estavam com a gente, eles se sentiram protegidos. Sabe, mas está derretendo, mas eu estou vendo que aí, mesmo com a queda da Selic, eu tenho um ponto. Alguns testaram liquidez, então eu tive investidores que tiraram R$5.000 e um mês depois colocaram 20, então testaram a liquidez para saber se a gente ia ter liquidez para fazer. Então testaram para ver como a gente estava trabalhando, se efetivamente a nossa carteira foi atingida ou não nessa pandemia, e por uma estrutura que a gente tem não foi, a gente vai explicar logo isso logo em seguida. Então teve esses pontos que a gente levou muito em consideração. E aí tinha muita gente que tinha entrado... Isso que eu ia falar, Maurício, sobre a questão de muita gente ter sido influenciada para entrar na própria bolsa de valores, né, investir em fundos de ações, enfim, na renda variável, sem ter muito conhecimento disso, né? Então, lógico, quando começou a queda do Bovespa, né, o pessoal acabou ficando com medo e acabou realizando prejuízo ali, acabou, né, vendendo ações, no caso, ou resgatando de fundos, porque não estava alinhada ali com o conhecimento né, aí entra aqui a educação financeira, e esse conhecimento para saber que ao longo do tempo isso pode sim se recuperar, né? Mas isso aconteceu muito. A melhor dica que eu dei nesse momento foi: passeia com o cachorro, pega o cachorro e vai dar uma volta. Então, o que eu faço? Passeia com o cachorro, vai dar uma voltinha com ele. Eu dizia, segura na mão de Deus e vai, gente. É isso, tipo assim, não tem o que vai fazer, não vai realizar isso agora, vai voltar de alguma maneira. A gente espera que sim, a gente tem que olhar sempre investimento no longo prazo. Então, claro, tu faz como o Arthur falou, uma parte disso é para emergência, é para oportunidade, que nesse momento que a gente vê uma crise, carrega de oportunidades, então todo mundo aqui vai receber oferta do carro mais barato, da casa mais barata, de alguma coisa, de uma oportunidade que a gente não ia ter no mercado normal, porque o mercado tenta se ajustar à oferta à demanda de uma maneira que ele não é acostumado. Então, tu pode ter isso, fazer o que o Arthur falou, vou ter uma reserva para atuar desse jeito. Mas tu tem que entender também que quando tu entra numa variável, tu vai olhar a longo prazo, tá formando o teu patrimônio. Ia falar alguma coisa, Arthur? Eu ia falar que graças a essa ideia aí de reserva de oportunidade, foi um bom momento. Eu consegui entrar em algumas ações bem posicionadas, bem abaixo do valor de mercado, sem precisar retirar de outras aplicações, seja da Openbox ou, enfim, de outros lugares. Então, essa ideia aí da reserva de oportunidade é algo bem bacana, como eu disse lá no início do nosso bate-papo. Importante. E aí, então, agora, vou pegando, acho que é comigo, falar um pouco da carteira de operações da Openbox e a forma que a gente trabalha e o que isso traz de um pouco mais de segurança em relação ao mercado e a forma que a gente tem de rentabilidade. Lembra que, então, fica muito tranquilo da gente emitir os debêntures, captar em renda fixa com nossos investidores que ficam acompanhando a carteira, e do outro lado a gente faz operações de compra de recebíveis. Então a gente tem toda uma estrutura de análise dos clientes que nos procuram, ou que a gente faz algum tipo de parceria, isso passa por todo o motor de crédito de análise, que é um desenvolvimento da Openbox. Depois disso a gente compra esses recebíveis em cima de quem vai pagar essa conta. E aí, quando o cliente paga esse recebível para a Openbox, a gente consegue retirar a parte de rentabilidade e é a parte que a gente tem que deixar separada para rentabilizar a carteira dos investidores. E como é que a gente trabalha isso? Pode passar, por favor, Gabriel. A gente trabalha de forma muito, muito tranquila. Isso aqui vocês conseguem, inclusive, olhar no nosso site. Na parte de baixo do site vai ter ali transparência. E aí, na ponta de transparência, a gente mostra a pulverização da carteira. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é o que a Openbox está trabalhando agora. Isso é um número real que vocês podem entrar no site e vocês vão encontrar isso, que é a pulverização da carteira. Então, nota que a gente tem, do que a gente fala, a gente tem nesse congelamento de página, a gente está ali com R$900 mil operados, sendo que dentro do nosso índice de pulverização, quanto maior ele é mais eficiente, a gente atingiu um ponto de aproximadamente 71% de pulverização. O que representa isso? Pô, Maurício, mas o que é pulverização? É tudo isso que vocês veem naquele gráfico ali que é bonitinho. Lá vocês vão ver que esse gráfico é dinâmico, tá? Vocês vão clicar em cada um deles, a gente vai abrir, vai mostrar qual a operação. Claro, cada operação dessas, cada cedente desses é um cliente. Lembrando que a Openbox tem 1 ano e meio. Então, a gente está operando nessa casa de 1 milhão, alguma coisa, e agora para o segundo semestre, para o segundo semestre, mais propriamente para o terceiro trimestre, a gente vai passar
que vocês veem aí e escutam falar sobre startups, a gente vai para um ponto de escala. A gente vai estar se sente preparado para escalar muito a operação e aí está falando de valores muito maiores operados mensalmente. Mas dentro dessa pulverização a gente mostra que na operação 257, tendo como exemplo, a gente tem toda aquela pulverização em cima que a gente não consegue ver os números. Cada uma daquelas é uma fatura. É uma fatura que um cliente tem que pagar. Então, tu imagina, para que isso dê problema, eu tenho que ter muitas faturas não sendo pagas. Aonde tu vê um sacado maior, tipo 155 ali da ponta, são clientes maiores, com clientes com uma estrutura financeira muito maior. Então, eu estou falando aqui de pagadores como a própria FEMSA, que é a Coca-Cola, tem a própria sistemista da GM, que é a Pelzer, que são clientes nossos que pagam. Então, eles têm qualidade nesse pagamento e a gente vai falando sobre a estrutura. Então, a carteira é muito boa. A carteira ela se mostrou de qualidade, a gente trabalhou com índices, você tem uma ideia, hoje a gente trabalha com índice de inadimplência durante a pandemia, então, no dia de hoje, no dia de 3%. O maior índice que a gente teve de inadimplência no dia, que foi lá em maio, chegou a 7,5%. Enquanto o mercado estava operando com inadimplências B2B, empresas com empresas, na casa dos seus 25%, e aí B2C, que são empréstimos pessoais, chegou a quase 40%. Esse número pode aumentar nos próximos meses. Então, a gente conseguiu, efetivamente, comprovar em cima de estresse, que é o que a gente mostrou agora, ninguém estava esperando uma pandemia tão horrível como a gente está vivendo, que afetou tanto a economia quanto a saúde das pessoas, principalmente a saúde das pessoas, mas que tem reflexos na economia e a gente conseguiu, dessa maneira, testar muito esse modelo e fazer os ajustes de forma direta no motor de crédito. Pode passar. E aí, tipo, em cima de tudo que a gente está falando, então a gente está falando de propósito, e o propósito aqui acho que deu para entender que não é o marketing, é como a gente é e quem a gente é, e como a gente faz para trabalhar com todo tipo de produto e serviço, sempre buscando ganha-ganha efetivo entre a Open Box, os seus investidores e as empresas que trabalham com a gente. Então a gente consegue, tem os relatos que vocês vão acompanhando isso vai ter cada vez mais no nosso site, cada vez mais no dashboard do investidor. Então como é que vocês fazem agora para investir, para conhecer um pouco mais? O primeiro ponto é conhecer um pouco mais a Open Box através do site. A gente fez uma reformulação rápida do site agora, então ele está pronto para receber vocês. A princípio ali vão ter todas as perguntas, todas as respostas para as perguntas de vocês. A gente tem atendimento pelo chat, a gente tem ali os simuladores que vocês podem entender cada um deles com o que vocês têm de rentabilidade para dizer, olha, vale a pena, não vale a pena eu fazer um teste e a gente convida vocês para fazer isso. Então, um processo totalmente online, muito fácil, facilitado ali pelo site. Pode passar. Então, e aí fora isso, a gente tem, dentro de vocês já conhecerem a Open Box, saber que o rendimento de vocês está crescendo, a gente tem, e no próximo passo, isso mostra o quê? A estrutura da Open Box como empresa. Então, é uma startup efetivamente que está se estruturando e vai crescer muito nos próximos anos. A gente vai para dar o segundo passo. O segundo passo, e vai acontecer nos próximos 2, 3 meses, é a estrutura do nosso fundo de investimento. Então, isso que a Janile estava comentando e que o próprio Arthur tem investimento e muitos de vocês têm investimento, a gente vai ter as nossas cotas de fundo de investimento que vão ser distribuídas de forma direta pela Open Box, mas principalmente vão ser distribuídas por alguma estrutura de asset, alguma plataforma que a gente já está conversando, que vai ter lá as nossas cotas do FDIC para investimento. Para investimento em FDIC é uma estrutura um pouco diferente, a gente fala mais de investidores qualificados, a gente está falando de investidores que tenham mais de R$1 milhão de liquidez, ou declaração quanto a isso em algum momento. E também aí eu estou falando de assets, eu estou falando de gestoras, eu estou falando de family offices e aí por diante. Mas quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu fico muito à disposição também para a gente conversar, saber como a gente está estruturando, quem é o nosso gestor, quem é o nosso administrador. Isso é totalmente embaixo da CVM, então tem CVM olhando, tem toda a parte do antigo COAF olhando também nossas operações, como já olha, a gente tem que fazer o relatório quanto já olha na Cristal Securitizadora. Então, o que eu quero passar aqui é mais do que a forma de segurança que a gente tenta ter das nossas operações de crédito, a gente também tem todo um arcabouço estruturado em cima de regras de CVM que a gente acaba atuando. E a gente é muito próximo e a gente quer ficar próximo, tanto do Banco Central, mesmo não tendo a regulação. Então, boa parte do planejamento e da estrutura que a gente fez de projeto, da sustentabilidade, que vocês podem também conhecer um pouco mais em breve no site que a gente vai estar lançando, foi desenvolvido junto com o Banco Central. Então, a gente quer estar próximo do Banco Central.
Agora a gente está muito próximo da B3. A gente já é um parceiro da B3, já abriu conta na B3, da Bolsa de Valores, para ser um dos parceiros dele, um agente de registro. Então, quer dizer, a gente está próximo, a gente quer ter esse controle, e por isso que mostra tanto para a gente como um crescimento de negócio, reforça o nosso modelo e principalmente passa para todos vocês a tranquilidade de que efetivamente é uma empresa séria, uma empresa comprometida com o que ela fala, muito mais do que marketing, a gente faz efetivamente o que a gente está contando para vocês aqui. Pode passar? Agora acho que com o Gabriel, né, Gabriel? Eu tava falando mudo, olha só, desculpa. Então, Acontece. a gente está se aproximando do fim agora, vamos abrir para perguntas, mas eu queria propor que os participantes abrissem suas câmeras para a gente tirar um print rápido, para deixar essa de recordação. Quem quiser, é claro, né? O pessoal tá abrindo aí. Todo mundo se ajeita, arruma o cabelo. Ia ser um prazer se todo mundo abrisse, cara. Isso é muito bom. A ajuda de vocês é super importante para a gente nessa caminhada aí. E a caminhada que vale, então é legal ter vocês aqui. Acho que foi todo mundo. Beleza, vou tirar um print então. O pessoal dá um sorriso, legal, faz X. Mais um, peraí. Beleza, tirei, pronto. Vou compartilhar de novo aqui a apresentação. Muito obrigado, pessoal, por participar. Beleza. Então, perguntas. Pessoal, perguntas, você pode abrir o microfone se quiser falar, ou quiser mandar no chat, eu leio, sem problema. Podem ficar à vontade. Quem quiser. Enquanto a galera vai falar aqui sobre alguém está falando aqui junto. Eu acho que é importante falar sobre a partir de quanto pode investir no Open Box, né, gente? Não sei se... Acho que o Maurício não falou, né? Não cheguei a falar sobre isso, mas a gente tem cotas, a nossa emissão de debêntures foi feita em cotas de R$5.000. Então, a gente tem, assim, de R$5.000 até R$20.000, a gente está remunerando 140 do CDI. De R$25.000 até R$95.000, a gente está remunerando 150 do CDI. E a partir de R$100.000, a gente remunera 160 do CDI. É assim que a gente acabou fazendo o registro dessas debêntures na junta comercial. E muitas outras instituições, né, só para deixar registrado, muitas outras instituições, a partir de R$100.000 é que tu vai começar a pegar 100% do CDI. A gente sente isso da pessoa física, verdade. É importante isso. Tem essa ponta, eu acho que a gente está caminhando para vários, assim, várias soluções interessantes e principalmente soluções que visam atender a demanda, seja a demanda da empresa, seja a demanda efetivamente do investidor. Acho que a Lilian ali tem uma... Sim, eu ia falar agora. A Lilian Rosa perguntou como são as taxas de administração do investimento, no caso. Não são. A gente não tem. A gente, como a gente comentou ali rapidinho na ponta, a gente não cobra porque a gente não acha justo isso. A gente não pode ganhar dinheiro nas duas pontas. Não é fair na nossa visão. A gente tem que ser muito bom na compra do recebível do que a gente se propõe como fintech. Ou nos serviços que a gente presta. E os serviços que a gente presta, que vão estar atrelados ao que a gente faz de crédito, eles também têm que ser mais baratos do que hoje o mercado pratica. Não tem uma compensação nisso. Tem basicamente uma aposta do investidor em cima de uma rentabilidade, em cima de um propósito e em cima assim, da rentabilidade que ele vai ter no investimento, que é o primeiro ponto. E do outro lado, eu tenho que fazer o melhor possível para que esse dinheiro rentabilize e faça a empresa crescer. É o que a gente vem fazendo e vem dando certo. Então, quer dizer, no meio desse ponto de pandemia, isso é interessante, a gente teve muito mais aporte de capital e eu posso contar nos dedos de uma mão, deve ser 3 que pediram resgate, sendo que desses 3, 2 voltaram colocando investimento de novo. Então, é isso, não tem taxa de administração, a gente não acha que é viável a gente ter essa taxa. A gente não é uma plataforma de investimento. A gente tem investimento porque a gente tem uma estrutura de SA. E aí, enquanto o pessoal pensa em outra pergunta, só queria dizer que a questão de simular o investimento no site é algo muito interessante, porque isso fez parte, talvez vocês não saibam, mas isso fez parte da minha tomada de decisão para começar a investir na Open Box. Fazer a simulação, entender como funciona no site,
é algo interessante, é muito bacana. E aí aproveito aqui e convido a galera que entrem no site de fato e tentem simular investimento, porque é interessante entender como é que funciona aí a taxa de juros e o rendimento a longo prazo. E até eu vou pegar uma conta que eu acho que também eu queria só reforçar e aí perguntar, mas como é que esse propósito se transforma em realidade? Primeiro, a gente conseguindo captar esse recurso de um lado, a gente consegue entregar para as pequenas e médias, que são muito carentes de uma análise mais profunda das instituições, taxas mais assertivas. Então, hoje, enquanto tu vê muita empresa pequena ou média, e a gente tem desde empresas de tecnologia que acabaram abrindo conta com a gente no meio da pandemia, e a gente fez operação, que estavam trabalhando com taxas de banco comercial a 5,5% de antecipação de recebível, a 6% de antecipação de recebível, quando a gente entrega uma taxa que para a gente acha que é justa, em 13,5%, e a gente nunca tem IOF nas nossas operações, essa empresa consegue girar. A gente não é mais um peso para essa empresa. Então, a gente faz isso. Esse é o primeiro ponto. A gente tenta ajustar efetivamente as nossas taxas a mercado, trazendo uma estrutura bem diferente, porque, claro, empresas maiores vão trabalhar aí com taxas hoje de captação a 1%, a 1,5%, 1,6%, porque o mercado está líquido. Mas são empresas maiores. E as empresas pequenas, que é o que a gente vê todo dia, que as ações do governo acabam não chegando, ou que a diminuição do compulsório lá, que é o que o banco tem que guardar, acaba não chegando e o banco acaba comprando ativos de empresas muito grandes. Isso tem que chegar lá na ponta. É aí que faz a roda girar, é aí que os empregos são gerados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com essas empresas girando, elas vão ser convidadas de novo para o nosso processo de IAS, de Índice de Ações Sustentáveis. Fazendo isso, a gente devolve para a sociedade, de forma muito clara, uma melhoria de qualidade, uma melhoria de relação com a comunidade, uma melhoria de educação para essas pessoas e para essas instituições. Então, essas empresas, normalmente, ela têm o retorno, porque o pequeno e o médio quer saber o que eu ganho com isso. Porque, no final do dia, ele tem que pagar a conta de luz dele. Ele tem que fazer a conta para pagar o salário do funcionário. Então, eu digo para ele, no momento que tu tem uma ação sustentável, participa desse programa com a gente, porque ele já faz isso muitas vezes, porque já tem lá dentro alguns pontos. O que a gente faz é potencializar. O que eu digo para ele? Em vez de estar pagando uma taxa com a própria Open Box de 3%, de 2,90%, a tua taxa vai caindo para 2,80%, 2,70%, 2,50%, porque a Open Box faz questão de bancar isso. Então, esse dinheiro podia ficar nos cofres da Open Box, bancar isso. A gente tem esse espaço para que efetivamente a gente devolva para a sociedade alguma coisa muito diferente. Propósito. A gente devolve para eles em retorno de qualidade. Beleza, então. Se ninguém mais tem perguntas, acho que a gente pode encerrar, né? E só mudar aqui a tela. Pergunta. Oi, sim, pode falar. Os debêntures de vocês têm variação de hedge ou não? Não. Acho que eles escutaram. Não, sem variação. Sem variação. Não está ligado, então vocês não têm nenhuma ligada a esse tipo de... Não. São só debêntures de crédito privado. Exatamente, só debêntures de crédito privado. Somente esse produto. Somente esse produto, é o único produto que a gente é autorizado a fazer. Exatamente. Quando tu vai fazer uma... Tá certo, então. Obrigada. Nada. Certo, então. Vamos daqui. Então, pessoal, assim, claro, lembrando que após o término desse webinar, eu vou mandar para vocês a gravação dele, né? Mais algumas informações, com o próprio contato do Alaor, né? Que é o nosso comercial, para vocês tirarem suas dúvidas sobre o nosso produto, claro. E também, assim, lembrando que todo mundo do Open Box é bem aberto, também no LinkedIn, para responder, para conversar, para tirar dúvidas, coisas assim. Nosso Instagram também da Open Box. Então, só lembrando que qualquer dúvida ou pergunta, a gente está aberto para vocês. Via e-mail, via LinkedIn, via Instagram. Isso. Sem problema algum. A gente fica bem disponível, só para... Eu também fico muito disponível para qualquer tipo de conversa, para a gente mostrar um pouco, para a gente passar para vocês documentação desse registro, tirar dúvidas de como é que é a estrutura, porque às vezes é muito diferente do que a gente vê empacotado nos bancos, o que a gente faz. Então, assim, para ter mais dúvida, para se sentir confortável, para acompanhar, a gente convida vocês para acompanhar. Muitas vezes a gente precisa se sentir confortável. Então, acompanha a gente, que é isso que o Gabriel está falando, acompanha a gente nas redes sociais, vê o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. Agora vai ter um ponto bem legal, porque a gente foi escolhido através do Sebrae São Paulo para ser a plataforma de antecipação de recebíveis do Sebrae São Paulo. A gente passou por todo
um edital do Sebrae São Paulo, a gente já está conversando com eles, isso deixou a gente bem feliz. Então, quer dizer, atrelado ao que a gente está fazendo com a B3, o que a gente fez lá com o Banco Central no final do ano passado e a gente fez esse ano, a gente quer transferir isso para vocês, esse conhecimento, e também transferir para vocês esse cuidado que a gente tem com o negócio, essa seriedade que a gente tem quanto a produto e a serviço. E o meu e-mail também fica à disposição, depois a gente pode deixar ali, que é Maurício. Eu vou compartilhar as informações por e-mail, facilitar também, pessoal. Isso, manda por e-mail para o pessoal o meu contato, o LinkedIn também, a gente fica à disposição para tirar as dúvidas e deixar vocês bem a par do que a gente está fazendo. De novo, eu queria agradecer, obrigado pela participação de todos, pelo tempo de escutar o que a gente está fazendo. É muito importante a gente conseguir falar e contribuir. E ficamos abertos aí para a gente caminhar junto nessa nova modalidade, nessa nova forma de fazer o mercado financeiro trabalhar. Obrigado. Isso aí. Muito obrigado, pessoal, por participar. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.